Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sétimo episódio da série explicando e comentando os enredos do Carnaval 2025. E hoje eu irei falar da Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor tem como título do enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, ideia do carnavalesco João Vitor Araújo. E o enredo trata do histórico diretor de carnaval, Laíla. Os pesquisadores do enredo foram Beatriz Berrendiz, Vivian Pereira e Guilherme Negro. E a autora da sinopse foi a própria Beatriz Berrendiz. Bom, este foi mais um texto que não tem divisões claras. Então eu dividi em 5 partes. E vamos lá, vamos entender melhor como está desenvolvido este enredo da Beija-Flor. A primeira parte do enredo destaca a fé de Laíla, partindo de Xangô, o orixá da justiça, e dizendo que Laíla sempre reverenciou as religiões, a ancestralidade africana, além de enaltecer a potência do povo preto. E relembra o seu gesto de ficar ajoelhado com as mãos postas pedindo proteção a Deus. E também relembra os seus amuletos, patuás, balagandãs, no qual ele utilizava pedindo proteção espiritual. A segunda parte do enredo destaca o lado musical de Laíla, exaltando o seu lado autodidata sobre o conhecimento musical. E parte desde a sua infância, no qual ele batia latinhas, até o seu lado da formação de música, no qual ele teve como principal referência a música clássica. E diz que isso lhe permitiu ser um homem diferenciado na questão de um refinamento, melhor, de ter um ouvido com refinamento melódico, o que lhe permitiu orquestrar com maestria cantores, tambores, cordas e fazer arranjos e também junções de samba enredo. A terceira parte da sinopse relembra desfiles e escolas no qual Laíla trabalhou, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu vou relembrar aqui alguns deles, como por exemplo, Salgueiro 74, no qual ele cantou o samba enredo no disco, aquele do Rei de França na Ilha da Assombração. Também relembra Unidos da Tijuca 81, o do Macobeba, o das multinacionais. Relembra também Vila Isabel 86, Grande Rio 93, O Mundo da Lua, União da Ilha 2020, que foi inclusive o último desfile no qual ele participou, e outros mais. A quarta parte da sinopse fala da passagem, ou melhor, das passagens que Laíla teve na Beija-Flor, lá no final dos anos 70, no final dos anos 80 e também nos anos 2000. E diz que ele deixou um grande legado, colocando a comunidade em primeiro lugar, e que ele acabou imprimindo uma identidade na escola, que foi de uma escola aguerrida e que acabou se tornando um rolo compressor na Sapucaí. E na quinta e última parte, a Beija-Flor promete encerrar aí com um grande encontro e ao mesmo tempo uma reconciliação entre Laíla e Joãozinho 30, lá no céu, pois para quem não sabe, havia uma certa rixa entre os dois devido à autoria da frase mesmo proibido, olhai por nós, do Carnaval de 89, do Cristo Mendigo. E devido a isso, a Beija-Flor resolve fazer essa conciliação no encerramento do seu desfile, exaltando a paz, trazendo pétalas de rosas brancas. Bom, agora os meus pitacos sobre o texto da sinopse e o enredo. Começando com a sinopse. Gente, eu gostei muito da sinopse da Beija-Flor. Uma sinopse clara, objetiva, com uma linguagem acessível a todos os públicos. Qualquer pessoa que lê a sinopse da Beija-Flor vai conseguir entender a mensagem, a proposta do enredo. E para mim está na medida certa, na medida correta. Porque talvez as pessoas esperassem uma coisa assim mais densa, mais carregada. Mas penso o seguinte, há homenageados que o fato de eles serem enredos já é suficiente para gerar uma boa expectativa de um bom desfile. Laíla foi uma grande personalidade do carnaval, da Beija-Flor, carregada de emoção,
Então, a sua imagem já é suficiente para potencializar um ótimo desfile. Não há necessidade de você ficar purpurinando o enredo, se preocupando em carnavalizar o enredo, porque o Laíla foi o próprio carnaval. Então, não há necessidade de você criar histórias, de você colocar muita coisa para enfeitar a sinopse. Os detalhes mais aprofundados, como por exemplo os desfiles que foram um grande sucesso, né, os títulos que ele ganhou na Beija-Flor, isso pode ser colocado lá no livro Abre Alas, que será divulgado em janeiro para os jurados e no dia do desfile para nós. Essas informações a gente vê no dia do desfile. Eu penso que essa sinopse agora ela ajuda a gente a compreender os pontos principais do enredo que serão focados e favorece também aos compositores para criarem ótimas obras em homenagem ao Laíla. Porque como não tem assim muitas informações, isso é uma sinopse assim clara, né, bem objetiva, eu vejo que isso permite aos compositores a poetizar melhor essas partes que estão no enredo, sem se preocupar com os pequenos detalhes que estão ali na sinopse, pois algumas delas têm muitas informações, que não é o caso dessa da Beija-Flor. Então, por tudo isso que eu falei, eu gostei muito dessa sinopse da Azul e Branco da Baixada Fluminense. Bom, sobre o enredo. Enredo mega importante, gente. É muito importante exaltar essa grande personalidade da história do Carnaval Carioca. Laíla contribuiu muito para o Carnaval que temos atualmente, né? Esse Carnaval espetáculo que a gente conhece. No dia da sua morte eu fiquei muito chocado e ao mesmo tempo uma sensação de impotência muito grande, porque era aquele cenário péssimo, né? Aquela atmosfera péssima da pandemia, com aquela grande possibilidade de não termos o Carnaval de 2022 e até de repente não termos mais desfiles. Eu já comentei isso em um vídeo anterior. Eu fiquei com muito receio da gente não ter mais desfile das escolas de samba durante aquele período da pandemia, mas graças à contribuição do Laíla, né, o legado dele de ter fortalecido as escolas durante o período que ele passou, né, trabalhando nas agremiações, o Carnaval se mantém ainda bem vivo e forte. Então não tenho o que dizer sobre essa homenagem ao Laíla, uma homenagem mais do que merecida. Eu gostei do final dessa conciliação aí, né, da Beija-Flor entre o Joãozinho e o Laíla. Acho que promete emocionar. E também gostei da dosagem que colocaram de religiosidade, porque Laíla era uma personalidade muito religiosa, mas vamos ser sinceros, o que marcou mesmo a sua fama foram seus trabalhos nas escolas de samba, especialmente na Beija-Flor e depois no Salgueiro. Então, fiquei assim um pouco pensativo se iriam focar muito na questão religiosa, mas eu acho que colocaram num bom tom, né? Colocaram lá na primeira parte e o restante focaram realmente na sua vida profissional, né? No legado da sua vida profissional. Então eu acho que ficou assim bem medida a questão religiosa nesse enredo sobre Laíla. E é um enredo que eu acho que tem tudo para dar muito certo na Marquês de Sapucaí. Só estou bem curioso para saber exatamente como é que esse desfile vai ser colocado na Marquês de Sapucaí, porque tradicionalmente desfiles que falam de sambistas, eles possibilitam desfiles bem emocionantes, mas acabam não favorecendo muito a questão estética. Os desfiles que homenageiam os sambistas, eles acabam esbarrando na questão estética. Porém, né, como a própria sinopse falou, Laíla contribuiu para aquela beija-flor rolo compressor, né, aquela beija-flor luxuosa. Então eu quero saber como é que o João Vitor vai conseguir equilibrar isso daí. Tomara que ele saiba fazer isso muito bem, mas eu acho que vai dar aí um certo desafio a ele, mas o segredo é investir especialmente na questão da emoção. É isso que o enredo pede, tá certo? Bom, gente, valeu, abraços e até a próxima.